Boa tarde, meus companheiros e companheiras e aos verdadeiros patriotas brasileiros. Eu não sei se vocês sabem, anteontem eu tive que viajar contra a minha vontade para os Estados Unidos. Eu saí de Divinópolis, da roça que eu tanto amo, né? Fui até Confins, de Confins peguei um voo para São Paulo, de São Paulo fui diretamente ao Texas, porque é o mês de julho, é o mês de férias, as passagens totalmente muito caras. E como eu tive que viajar sem uma certa antecipação, me sairia muito caro se eu não fizesse as conexões. Pois bem, lamentavelmente, quando eu cheguei no aeroporto internacional de Houston, tinha uns quantos brasileiros, umas pequenas excursões de estudantes, né? E dois cidadãos conversando, bem, dois elementos, prefiro mais dizer assim. A culpa do tarifaço é do Lula. Eu estou escutando aquilo. Pelo sotaque, eu identifiquei, bem, são mineiros. Poderia também ser goiano, porque o sotaque é bem parecido, né? Principalmente aquela área do centro-oeste mineiro, com Goiás, é bastante parecido. Mas eram mineiros. E eu senti tanto, porque eu tenho tanto amor por Minas Gerais, tanto apreço, bem, tenho tanto que moro lá e na roça. Então, esses dois elementos diziam que a culpa é do Lula. Bem, sabia-se de antemão que aquela gentuça, aquela imundície, não poderia falar coisa diferente. Por quê? Até mesmo pelo próprio linguajar, né? Um linguajar pouco apropriado e um linguajar muito pobre. Via-se que não era gente que não somente não tinha cultura política, como não tinha praticamente instrução. Então, tinha que se relevar. Mas eu comecei a pensar, estou diante de dois Joaquins, não me referindo à colônia lusitana, a antiga colônia lusitana no Brasil, né, que hoje resta muito pouco, somente os netos, bisnetos e tataranetos. Mas os Joaquins Silvérios dos Reis, esses eram diferentes, porque Joaquim Silvério dos Reis, o grande traidor da Inconfidência, traiu, claro, a Conjuração Mineira e particularmente a Tiradentes, né, que era o líder da Inconfidência. Mas esses são Joaquins Bolsonaros, né, que se alinham na mesma estupidez e na mesma prepotência e na mesma falta de conhecimento. Pois bem, pensei que fosse parar por aí. Esse voo no aeroporto de Houston, para que eu tomasse o próximo voo para Miami, ele atrasou por volta de 1h30. E quando eu cheguei a Miami, quem me buscaria no aeroporto, meu filho, ficou de me pegar. E tá bom. E eu desci do avião normalmente, sem nenhum problema, e lá encontrei um casal. Também, lamentavelmente, do estado que eu tanto gosto, Minas Gerais. Falando o quê? Falando de que Trump, esse mandatário americano, teria que tarifar, não 50%, teria que
tarifar a totalidade, 100%. Bem, já se poderia imaginar de que seriam duas bestas quadradas, né? Duas pessoas que, não, sem qualquer conhecimento de causa, nenhum conhecimento político, nenhum conhecimento histórico, nada. E eu pensei, realmente, Minas Gerais está dando, sabe, o que nunca deu. Porque naqueles bons tempos, eu me lembro que Minas é mais promissora. Agora, um estado que dá o caipirão, Romeu Zema, um estado que dá, bem, analfabeto praticamente, né? Quem diz eu ouvo não sabe conjugar o verbo ouvir, no presente e no indicativo. Outro também, que é um deputado, um senador da República, senhor Cleitinho Azevedo. Bem, um analfabeto de primeira linha, né? Também culpa o Lula. Hoje me mandaram um comunicado, ou então, por exemplo, não na verdade um comunicado, estava realmente no parlamento, né? Domingos Sávio, que foi rebatido por Boulos. Então, Domingos Sávio praticamente defendendo Trump, defendendo Bolsonaro, defendendo Tarcísio de Freitas, né, que vai cair no esquecimento da história, né, e foi altamente rebatido por Boulos. E hoje eu tive que ir aqui a uma clínica, e na clínica encontrei, olha que infelicidade a minha, poxa, eu saio de lá para ver outro brasileiro aqui, e estava com uma cubana na clínica. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sou religioso, mas se alguém jogou uma pedra em Cristo na cruz, não fui eu. Eu devo ter jogado a pedreira toda. Por quê? No aeroporto lá no estado do Texas, depois no aeroporto aqui em Miami, depois a clínica, eu fui na parte da manhã, encontrei essas duas personalidades, né, que não dizem nada, né, e estão muito aquém do desejado, falando a esse respeito, que a culpa esse negócio, olha, eu vou mais ou menos reproduzir, que essa coisa de imposto sobre operações financeiras, o Lula está errado, e é por isso que o presidente dos Estados Unidos está tarifando as mercadorias do Brasil em 50%, ou os produtos brasileiros. Bem, eles nem sabem o que estão falando, mas vamos perdoar. Esse gringo aqui, esse cabelinho, sei lá de quê, entendeu? Esse elemento, na verdade, está com medo. Eles estão recuando de uma tal forma e vão cair do cavalo, já estão caindo, né? por medo da desdolarização, por medo de todo o aparato político, bélico, financeiro, BRICS e tal. Então, eles estão altamente nervosos aqui nos Estados Unidos. E essa gente, os Joaquins Bolsonaros, né, brasileiros, não sabem
do que estão falando e falam cada vez mais porcaria em cima de porcaria. Quando você pergunta a um elemento desse, faz um pequeno questionamento com uma só questão, que certamente eles vão errar, mas eles se acham conhecedores da política. E não sabem nem onde estão. Se você perguntar as capitais do Brasil, eles não sabem, mas discutem política. Então eu fiquei olhando aquilo, mas nessa clínica eu não me contive. Eu tive que realmente dar a minha posição e ser fiel a ela. Não é? Eu falei, vocês realmente não sabem o que estão falando. Bem, conclusão, não arranjei inimizade porque essas duas pessoas não eram minhas amigas. Então, mas tive esse prazer, né, de pelo menos defender a minha terra por ser patriota realmente. Eu não sou patriotário, eu sou patriota, eu defendo o Brasil, eu gosto do Brasil, defendo a Constituição brasileira. Agora, eu não sou o Bolsonaro. Bem, na verdade, eu quero ver essa família toda no Xilindró, na cadeia, que está muito próximo disso. Né? Então, isso é o que eu queria comentar com vocês. Sair do Brasil em apenas 2 dias com essas passagens. O que vocês acham disso? Entendeu? Toda essa brasileirada praticamente está nos Estados Unidos, com exceção da minha pessoa, porque eu, na verdade, nem moro aqui. Sabe? Estive aqui 40 anos sem gostar. Acredito que tenha aí sofrido eu muito mais do que Cristo na caminhada do Calvário. Mas nada contra. Cada terra é a sua. Entendeu? Então, agora, o que eu não posso o que eu não entendo, essa brasileirada que veio para cá com a finalidade de ganhar dinheiro, que não foi a minha. A minha foi simplesmente um mero espírito aventureiro daquela época, da minha juventude. Entendeu? E eu não posso entender que toda essa gama de brasileiros que está aqui nos Estados Unidos desconhece totalmente, sabe, a política. Bem, na verdade, a maioria, 99%, desconhece até o nosso próprio idioma e se acham verdadeiros americanos e torcem por ele, sendo que aqui até a própria comunidade cubana já está indo contra ele, contra esse miserável desse presidente americano. Entendeu? Mas fica aí esse comunicado a vocês. Então, boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção.